Então, gente, eu quero cantar mais um salmo aqui. É o Salmo 110, tá? Hoje é 31, né? Do 1 de 2025. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre d'alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, tudo se encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de grandes terras, beberá do ribeiro no caminho, pelo que exaltará a cabeça. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Oh, glória! Amém. Então, meus amados irmãos, eu estou treinando o salmo. Eu estou relembrando, que eu fiquei muito tempo sem cantar, então eu estou tentando lembrar os salmos aqui para poder cantar para os irmãos aí, tá? Devagar eu vou cantando. Então, eu estou aqui, né, continuando a pregação anterior, nessa mesma data. Eu estou aqui no porão aqui, e onde eu guardo as ferramentas e tal, e eu quero eu quero só confirmar. Então, o sangue do testamento, conforme Hebreus 10, 29, né, o que acontece? É o sangue do pacto, ou o sangue do acordo, ou o sangue da aliança, tá? É o que eu digo para vocês. A gente tem que ter entendimento, tá? A gente tem que ter princípio de ordem para poder saber o que você está pregando, saber o que você está falando, tá? Você tem que ter princípio, meio e fim. Você tem que saber da história, ter um conjunto. Por isso que Jesus sempre cobrava: examinais as escrituras, tá? Então ele sempre cobrou isso, tá? E os apóstolos que andaram com ele, de acordo com Atos capítulo 4, versículo 13, de acordo com João versículo 7, 15, uma coisa assim, vamos ver aqui. Vamos ver se é João mesmo. João 7. Olha lá. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então, tá vendo? Jesus não tinha estudado com eles lá na sinagoga, né? Não tinha tido estudo teológico, nada disso. E
os seus discípulos, em Atos 4:13, né, eles entenderam que eles andavam com Jesus, porque para saber, olha lá, ó, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, olha lá, e indoutos assim, no que se refere a ter estudo, tá, gente? Não é indoutos na Bíblia, não. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, tá vendo? Então é isso. Então, eram pescadores, né? Homens. Jesus preparou eles. Jesus conforme Filipenses capítulo 2, né? Ainda que na forma de Deus, não, o que ele fala em Filipenses? Olha lá para você ver. Ó, Filipenses. Aqui, ó. Filipenses. Aqui, ó. Filipenses 2, olha lá. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? Aí você vai ler aqui Romanos capítulo 10, e Filipenses capítulo 3, versículo 14, 15, e Hebreus capítulo 1, né? O mais excelente nome. Tá vendo? E Isaías 52, 6, naquele dia saberão o meu nome, ou conhecerão o meu nome. Tá vendo? Referente ao quê? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e versículo 14. Então é isso, gente. Tá? E João capítulo 5, aqui para você ver o que fala em João capítulo 5, né? Olha o que fala aqui, olha lá. Olha lá. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Tá vendo, gente? Quando ele veio na terra, ele era senhor do sábado. Tá? Então você vai pegar Mateus 12, tá? Vai pegar Mateus
vou pegar aqui Mateus 12, capítulo 12, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 6, sobre o sábado, tá? E sobre o dízimo, você vai pegar Lucas 18, 12 e Lucas 11, 42 e Mateus capítulo 23, 23. Capítulo 23, versículo 23. Ele está falando para o povo judeu, né? Concernente a dízimo e sábado, né? E ele falando com eles que deveis fazer essas coisas, cumprir a lei de Moisés, mas não deixar de ser misericordiosos. Então, a base da doutrina de Cristo é a misericórdia. Vamos lá. Mas Jesus respondendo disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Tá? Tá vendo? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também aqueles que quer. Quer dizer, quem ele quer, ele faz. Não é porque o homem quer. Se ele quiser, ele faz. Ele vai e faz por seu livre-arbítrio. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, tá vendo? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Tá? Jesus, como Filho do homem, é filho de Davi. Tá? Que sobe no trono físico, no milênio. E Jesus, como Filho de Deus, é Deus. Tá? Só para explicar para vocês. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Aí você vai lá em Mateus capítulo 25, que você vai entender isso aqui. Tá? Mateus capítulo 25. E Daniel 12. Tá? Então tá. Sobre a ressurreição. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Tá? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Ele está falando de João Batista. Lá no capítulo 1 ele começou a falar de João Batista. Tá? Até o capítulo 5 ele começa a falar de João Batista. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí você vai no capítulo 10, versículo 40 e 41, João Batista não fez sinal algum. Tá? Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Quer dizer, ele estava mostrando ali que ele não recebe testemunho de homem, mas para que vos salveis. Tá? Agora, acerca de João, o pai, no capítulo 1 de João, versículo 33, o pai que mandou ele fazer isso. Você está entendendo? Ali Jesus estava falando como homem. Tá? Eu não recebo testemunho de homem. Tá? Ele não está falando... como é que eu posso dizer aqui? Homem que se gloria. Né? Aqui no versículo 39... Né? Olha lá. E não quereis vir a mim para ter desvidos. Eu não recebo glória de homens. Nesse sentido.
Ele não está querendo, ele não está se referindo de João, porque João ele veio pela doutrina do Pai. O Pai que ordenou em 1,33, né? Aquele que me mandou. Então, e João veio de acordo com as profecias. Isaías capítulo 40, versículo 3 e Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4, né? O Elias que haveria de vir. Entendeu? Então ele está falando de falsos profetas, né? Eu não recebo testemunho de falsos profetas, né? De homens, né? Testemunho de homem, mas digo para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisesse alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Está vendo? E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Deuteronômio 4, 11, 12, 15. Tá? Em vista do seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela. Vós cuidais ou julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens. Tá? Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitarei. Aqui ele está falando, se você for lá em João capítulo 18, olha o que eles falam em João capítulo 18. Nós temos um rei, quer ver? Quer ver? Eles falam, nós temos um rei. Fala, nós temos um rei que é César. Olha lá, 19:15. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Ei, de crucificar o vosso rei, respondeu os principais dos sacerdotes. Não temos rei senão César, tá vendo? Aí você liga com, com João capítulo 5, 43. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis aí, ó. Tá vendo? Então é o que eu estou tentando dizer para vocês. Tá? Aí continuando o capítulo 5 aqui, né? Versículo 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós
cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, os judeus esperavam Elias e Moisés. Tá? De acordo, esperavam Elias, né? Isaías 40, versículo 3, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4, e Deuteronômio Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19, Atos capítulo 3, versículo 22 e 23, e capítulo 7, versículo 37. Então é isso, gente. Nós temos que crer que Jesus, só para finalizar, né? Então, está falando aqui no capítulo 6, olha o que ele fala aqui para poder encerrar o assunto. Tá? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Aí, Jesus foi enviado para quê? Aqui na terra. Para que ele foi enviado? Aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Ó. João capítulo 10, tá? Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tá vendo? E 1 Coríntios capítulo 15, lá ele vai desfazer as obras, né? Vai tomar todo esse reino da mão de Satanás e entregar ao Pai. É isso. Deus seja eternamente louvado. Amém. Então, João 6, 29. Tá? A obra de Deus é essa, que creais no Filho de Deus enviado na terra. Tá? E para crer no sangue do testamento, Hebreus 10, 29. Amém.